Bem-vindos ao É Mundial e é Feminino. Estamos de volta a Sydney, como se pode ver atrás de nós, e temos novamente connosco Miguel Santos. Olá, Miguel. Olá. O segundo jogo de Portugal aproxima-se, mas antes vamos analisar a derrota frente aos Países Baixos. Miguel, o que é que achaste da estreia de Portugal? Olá a todos, novamente. Obrigado ao Atleta Canal pelo convite. Muito gosto em estar cá. Bom, eu, em relação à estreia de Portugal, acho que foi uma estreia, em termos de resultado, amarga para nós, atendendo àquilo que foi o resultado, mas em termos de exibição, acho que foi uma exibição em crescendo. Uma primeira parte onde Portugal, do ponto de vista defensivo, esteve bem, à exceção do lance do golo e dos momentos imediatamente a seguir. Notei alguma ansiedade e algum nervosismo depois do golo sofrido, porque Portugal até entrou bem no jogo, mas depois o golo sofrido no canto alterou ali um bocadinho, penso eu, mentalmente, as jogadoras portuguesas ficaram um bocadinho afetadas pelo golo, porque nada fazia prever aquele golo. E depois Portugal voltou a reequilibrar-se e acabou por fazer um final de primeira parte já a um nível melhor, mas acho que foi uma primeira parte onde Portugal ficou, do ponto de vista ofensivo, muito encolhido. Na segunda parte, sim, Portugal esteve bem, libertou-se, as substituições também ajudaram a que a equipa crescesse. Portugal foi à procura do empate, pena que não conseguiu. Mas ainda terminamos o jogo a acreditar. Sim, ainda terminamos o jogo a acreditar, isso foi importante. Agora, na minha opinião, fica a ideia de que se Portugal tivesse feito os 90 minutos como fez os segundos 45, podíamos ter estado a falar num resultado diferente. O Portugal ter pelo menos ganho um ponto, ou quem sabe até ter feito os 3 pontos. Mas vamos dar também um bocado de mérito à seleção dos Países Baixos, que apesar de ter marcado o golo assim de uma forma inesperada, depois criou mais 3, 4 situações para ampliar o marcador na primeira parte, não conseguiu, mas depois na segunda parte também soube defender-se bem e soube depois, na parte final do jogo, pausar um bocadinho o jogo, controlar os ritmos, portanto fez uso da sua experiência e da sua maturidade para levar de vencida a seleção portuguesa, infelizmente para nós. Exato. No outro jogo do grupo, os Estados Unidos venceram o Vietnã, como era previsível. O que é que achaste do jogo e o que é que isto significa para Portugal? Olha, achei que foi um jogo onde os Estados Unidos claramente demonstraram toda a sua superioridade. Tanto ganharam por 3-0, deram-se ao luxo de falhar uma grande penalidade, onde eventualmente o resultado poderia ser mais volumoso. Para mim não foi surpresa nenhuma. Estávamos a falar num jogo onde teve um registro de posse de bola de 72% para os Estados Unidos, 28% para o Vietnã, só isso diz tudo. Portanto, o Vietnã teve bola há pouquíssimo tempo, tentou eventualmente fazer alguns contra-ataques, mas penso que foi uma vitória calma, tranquila. Acho eu que até notei em alguns momentos os Estados Unidos, as jogadoras dos Estados Unidos até a não quererem, digamos, ter nenhum lance que as pudesse lesionar e comprometer o próximo jogo. Perceberam que aquele estava completamente tranquilo e ganho e, portanto, foi, penso eu, uma vitória esclarecedora e tranquila das campeãs mundiais e uma boa estreia. Portanto, 3 golos marcados, não sofreram nenhum, nem se deram ao luxo de falhar um penalti com 72% de posse de bola. Penso que não precisamos de ir a mais dados nem a mais análises nenhumas. Em relação ao Vietnã, foi uma seleção lutadora, foi uma seleção que foi à procura sempre de sair deste jogo com o melhor resultado possível, a jogar ofensivamente, pouco pudemos ver daquilo que era à partida o 3-4-3 da seleção Vietnã, que foi quase sempre um 5-4-1, porque neste caso as duas extremas encaixavam na linha das 2 médios e faziam uma linha de 4, e as 2 alas, em vez de estarem na linha de 2 médios, vinham para a linha das 3 centrais e faziam uma linha de 5. Portanto, tínhamos ali uma linha de 5, uma linha de 4 e a ponta de lança. E foi praticamente isto que nós vimos do Vietnã. Agora, penso que contra Portugal, o Vietnã irá olhar para esse jogo como um jogo onde terá a hipótese de eventualmente fazer alguma coisa diferente. Poderá jogar mais aberto? Poderá, e por um lado, para Portugal, deixo queira que sim, que não faça um bloco tão baixo, até para Portugal poder ter mais alguns espaços para explorar ofensivamente. Agora, eu penso que, e de acordo com eu não sei se vou entrar depois noutro tema, mas de acordo com aquilo que eu vi no Bessa de Portugal, eu penso que Portugal também vai alterar um bocadinho a estrutura, não totalmente os princípios de jogo e a forma de jogar, mas um bocadinho a estrutura tática e o jogo posicional para este jogo com o Vietnã.
Note-se, Portugal neste jogo com o Vietnã é a equipa que tem mais responsabilidades e ainda bem, é sinal que estamos, apesar de estarmos no Mundial num grupo difícil, estamos já num nível bom, mas esta equipa do Vietnã vai causar dificuldades. A primeira jornada deste Mundial de Futebol Feminino está a corresponder às tuas expectativas, de uma forma geral? Assim, de uma forma geral, está. Eu penso que tivemos aqui uma outra surpresa. Por exemplo, no grupo A tivemos a surpresa da Noruega, com a Nova Zelândia. Embora eu tinha alertado aqui que, embora eu desse mais favoritismo em termos exibicionais e de responsabilidade à Austrália do que à Nova Zelândia, eu tinha alertado aqui que são as duas equipas que jogam em casa e o 12º jogador ia funcionar muito a favor dessas duas equipas. Noruega favorita contra a Nova Zelândia, mas o que é certo é que acabou por ter a primeira surpresa aí. Depois, o Nigéria e Canadá, o empate da Nigéria com o Canadá para mim também foi surpresa, eu estava à espera que o Canadá ganhasse, mas a este nível quem falha penaltis fica sempre sujeito. O Canadá falhou, teve uma grande penalidade para fazer 1-0 e mudar um bocadinho aí o jogo, não o fez, e também para mim um bocadinho de surpresa. E depois, digamos que não houve, houve o França-Jamaica. Para mim não é, portanto, a exibição da seleção da Jamaica para mim não foi tão surpreendente assim, porque eu já estava à espera de uma Jamaica a um nível já bom, mas de facto a França era a favorita nesse jogo e devia ter ganho. Depois, os restantes resultados, poderemos dizer que a vitória da Colômbia nesta última madrugada contra a Coreia do Sul, para mim, também representou uma surpresa, porque a Coreia do Sul é uma equipa que tem muito mais pergaminhos no futebol feminino a nível mundial do que a Colômbia, mas o que é certo é que o futebol é nas 4 linhas. Exato. E é por isso que nós somos apaixonados também por este desporto, no masculino e no feminino, exatamente por estas surpresas. Mas não estou, no geral, não estou nada surpreendido, apenas e só acho que veio ao encontro daquilo que tem sido uma tendência mundial de as equipas de nível médio-baixo estarem já a aproximar-se das equipas de nível alto. E isso é algo que este Mundial nos está a dar e que temos que registrar como positivo. É bom sinal. Exato. As teoricamente mais fracas estão a encurtar distância para as mais fortes. Sem dúvida, porque acho que se calhar aqui num último Mundial ou há 2 Mundiais atrás, se calhar o Canadá tinha ganho a Nigéria, se calhar a Coreia do Sul tinha ganho a Colômbia, a Noruega tinha ganho a Nova Zelândia e provavelmente o Japão, em vez de ter dado 5 à Zâmbia, tinha dado mais, os Estados Unidos, em vez de ter dado 3, tinham dado mais. E portanto a Itália ganhou 1-0 à Argentina e se calhar aqui há uns 4 anos ou há uns 8 anos atrás a Itália se calhar ganhava com mais conforto e portanto está a haver aqui uma aproximação e registro isso como positivo. Já agora, e atendendo a que também temos aqui um grande fluxo de brasileiros no nosso país, dar também essa nota de que o Brasil estreou-se com nota máxima neste Mundial, fazer uma exibição bem conseguida, perante um Panamá onde nós já sabíamos que o Brasil era favorito, mas acho que a exibição do Brasil surpreendeu pela positiva. Portanto, o Brasil venceu e convenceu, que foi algo que algumas seleções deste Mundial não fizeram. Ganharam, mas a mim não me convenceram, o Brasil convenceu-me e, portanto, penso que todos os brasileiros que vivem em Portugal e que viram o jogo aqui no nosso país devem estar satisfeitos. Sim. E que se calhar então temos um Brasil candidato. Eu não diria candidato, para já, mas temos um Brasil que, na minha opinião, tem fortes hipóteses de, atendendo àquilo que foi esta entrada, de garantir o primeiro lugar do Grupo F. Eu penso, o Brasil e a França tinham a disputa deste Grupo F, o empate da França com a Jamaica pôs a França a pontuar 1 ponto, mas dá já um avanço ao Brasil de 3, e portanto o Brasil já tem 3 pontos. Quanto à França, e agora vamos ver como é que a França se irá apresentar perante o Brasil, mas já não tem que ser o Brasil a arriscar tudo, já tem que ser mais a França, e isso dá uma certa vantagem ao Brasil, até porque o Brasil tem uma selecionadora sueca, europeia, habituada a este tipo de jogos internacionais e poderá também o Brasil criar alguma estratégia e ser uma seleção um bocadinho mais matreira nesse sentido. Eu acho que neste momento o Brasil, atendendo à entrada que fez, poderá claramente ganhar o Grupo F e facilmente ser uma equipa que esteja nos quartos de final. E depois, a partir daí, tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível.
Voltando agora para a seleção portuguesa, o que é que achas que vai mudar na seleção portuguesa para o jogo com as vietnamitas e qual é o teu prognóstico? Olha, o meu prognóstico é que a seleção ganhe. Se for por 1-0, ok. Se for por mais, ótimo. Mas acima de tudo que a seleção portuguesa ganhe. De preferência, sem sofrer golos. Mas se tiver que sofrer, que pelo menos consiga marcar sempre mais um. Eu acho que nós iremos mudar o sistema. Eu acho que Portugal, por isso é que estou aqui contra a Ucrânia o 3-5-2. Acho que nós vamos jogar neste próximo jogo num 3-5-2. Atendendo àquilo que se passou no Bessa, eu acho que Portugal poderá jogar e iniciar na baliza com a Patrícia, porque foi a Patrícia que também iniciou no Bessa, mas se o selecionador mantiver a Inês, também se compreende. E depois acho que a linha de 3 atrás, por aquilo que eu vi no Bessa e por aquilo que eu vi na primeira parte contra a Holanda, poderá ser uma linha de trás com Ana Borges, Carol e Diana Gomes. E depois as alas a ser feitas no lado direito pela Catarina Amado e no lado esquerdo ou pela Joana Marchão ou pela Lúcia. E digo-te isto porque a Joana Marchão jogou no Bessa, mas foi a Lúcia que entrou contra os Países Baixos para refrescar o corredor esquerdo. E dou aí a minha dúvida. O triângulo do meio campo, acho que a Andrea Norton e Tatiana estarão. A minha questão prende-se com Dolores ou Fátima, atendendo que Dolores foi a primeira jogadora a ser substituída para entrar a Kika. Parece-me a mim que a Kika, como não jogou de início, não sei se eventualmente o selecionador a irá pôr novamente de início também neste jogo, mas poderá pôr, então aí poderá ser um meio campo com Tatiana, Norton e Kika, mas eu andaria mais com Norton, Tatiana e depois Dolores ou Fátima. E depois na frente de ataque, a Jéssica e a Diana Silva. Um 3-5-2 onde eu acho que Portugal irá querer ter superioridade perante o 3-4-3 do Vietnã. Ou seja, no meio campo termos mais um elemento para aí sim conseguirmos controlar o jogo e termos maior posse e maior controle das ações ofensivas e depois não sermos surpreendidos pelo contra-ataque e pela velocidade das vietnamitas no contra-ataque. Estou à espera de um jogo assim, poderá ser diferente ou não, é sempre um bocado arriscado falar antes do jogo, mas estou aqui a explicar o porquê das opções e a lógica, estou a tentar entrar um bocadinho na cabeça do selecionador nacional perante aquilo que ele fez no Bessa e perante aquilo que é a diferente forma de jogar da seleção do Vietnã em relação aos Estados Unidos e em relação aos Países Baixos. Certo. Miguel, e agora para terminar, quais consideras terem sido, até ao momento, o ponto alto e o ponto baixo deste Mundial? Olha, vamos puxar um bocadinho a brasa à nossa sardinha e o ponto alto deste Mundial, para mim, foi a estreia da seleção portuguesa. Portanto, o facto de Portugal estar lá, o facto de Portugal ser estreado e toda aquela emoção que nós vimos nas jogadoras e no staff de Portugal. E, portanto, pela primeira vez, ouvimos o hino nacional a ser cantado numa grande competição, ou melhor, na maior competição de futebol feminino a nível mundial. Acho que esse é o ponto mais alto. Digamos depois o ponto que me tem surpreendido. Eu não te posso dizer que tenha havido assim um ponto negativo em termos de tudo aquilo que rodeia o Mundial, mas se tivermos que falar em algo efetivamente negativo, aquele ataque que aconteceu antes de começar o Mundial, que segundo a imprensa afetou um bocadinho a seleção norueguesa, que estava perto do hotel e tal. Pronto, diria que foi o ponto menos bom deste Mundial, porque de resto o Mundial tem tido público, os estádios são de bom nível, como falámos aqui há pouco, as seleções de nível médio ou médio-baixo estão-se a aproximar em relação às seleções mais fortes e, portanto, de negativo só se for a restar mesmo esse fator que extra-futebol que, segundo alguma imprensa local da Austrália e da Nova Zelândia, afetou um bocadinho a seleção norueguesa. Iria-te dar estes dois pontos como os positivos e o negativo, mas no cômbito geral acho que está a ser um Mundial muito agradável e que tem estado a surpreender, isso é bom. Sim, e a bater recordes de audiência. E a bater recordes de audiência, e portanto isso também é fantástico. No entanto, eu disse no ponto positivo, ia puxar a brasa um bocadinho para a nossa sardinha e ia falar um bocadinho de nós, porque é óbvio que se calhar
a imprensa internacional não irá registrar isso, irá registrar outras coisas, mas nós, como somos portugueses, temos que olhar um bocadinho também para nós. Temos que olhar para nós, exatamente. Voltamos a encontrar-nos antes do jogo de Portugal com os Estados Unidos. Muito obrigado, Miguel. E assim que está desse lado, não se esqueça de nos seguir para acompanhar todos os nossos conteúdos. Até à próxima.